Tudo que você aprendeu nos filmes de Hollywood pode ser exatamente o que vai acabar com a sua vida em uma situação de perigo. Você acha que cortar um cacto no deserto vai te salvar da sede? Você sabe o que realmente acontece se tentar chupar o veneno de uma picada de cobra? E comer neve para se hidratar, salva ou mata? E fingir de morto para um urso? Mostrarei o porquê dessas e muitas outras atitudes serem fatais. A cena é clássica. O herói está perdido no deserto, corta um cacto e bebe aquela água refrescante. Na vida real, isso pode te matar. O líquido dentro da maioria dos cactos não é água pura, é uma sopa de ácidos e alcaloides tóxicos. Beber isso vai provocar vômitos e diarreia violentos, o que vai te desidratar muito mais rápido do que se você não tivesse bebido nada. Apenas uma espécie de cacto é segura, e você provavelmente não vai saber diferenciar. Você foi picado por uma cobra e seu amigo corre para chupar o veneno do ferimento, certo? Errado. Isso é um mito perigoso. Tentar sugar o veneno não funciona, porque ele entra na corrente sanguínea quase instantaneamente. Além disso, a boca humana é cheia de bactérias que podem infectar a ferida, e quem estiver chupando o local pode acabar absorvendo veneno por feridas na gengiva ou cáries. O correto é manter a vítima calma e ir para o hospital. Sabe aquela história de que musgo só cresce no lado norte das árvores? Se você confiar nisso para andar na floresta, vai andar em círculos. O musgo não liga para a bússola. Ele liga para a umidade e sombra. Ele pode crescer no norte, sul, leste ou oeste, dependendo de onde o sol bate menos e onde é mais úmido naquela região específica. Quando você está com hipotermia ou muito frio, jamais beba álcool para se aquecer. Sabe essa imagem que estou mostrando na tela agora dos cães São Bernardo com um barrilzinho de conhaque no pescoço? Aquilo é lenda. O álcool dilata os vasos sanguíneos, trazendo sangue quente para a pele. Você sente uma sensação momentânea de calor, mas na verdade está perdendo o calor vital dos seus órgãos internos muito mais rápido. Beber álcool no frio acelera a hipotermia. Você está perdido na neve e com sede? Comer neve parece lógico, né? Mas não faça isso. Comer neve em estado sólido obriga seu corpo a gastar uma energia preciosa e calor corporal para derretê-la dentro de você. Isso baixa a sua temperatura interna drasticamente, levando à hipotermia. O certo é derreter a neve em um recipiente ou nas mãos com luvas antes de beber. E se você encontrar com um urso, fingir de morto funciona? Depende muito. Se for um urso pardo, grizzly, e ele estiver atacando para defender o território ou filhotes, fingir de morto pode funcionar. Mas se for um urso negro, que é mais comum em muitas áreas, ou um predador faminto, fingir de morto só facilita o trabalho dele, pois ele vai começar a te comer. Com ursos negros, a regra é fazer barulho, parecer grande e lutar. Sabe aquele soco no nariz do tubarão que todo mundo fala? Na prática, é muito difícil acertar um soco forte embaixo d'água, ainda mais em um alvo móvel e pequeno como o nariz de um tubarão. A chance de você errar e colocar a mão direto na boca dele é enorme. Especialistas dizem que é muito mais eficaz tentar furar os olhos ou as guelras, fendas branquiais, que são áreas muito mais sensíveis. Se você estiver em uma caverna ou em um abrigo de pedras, acender uma fogueira lá dentro parece aconchegante, mas é uma armadilha. O calor do fogo pode fazer com que a umidade presa dentro das rochas se expanda rapidamente, fazendo as pedras explodirem como granadas. Além disso, o monóxido de carbono pode se acumular no teto da caverna e te matar silenciosamente enquanto você dorme. Racionar água quando está perdido no deserto é um erro comum. Muitas pessoas são encontradas mortas por desidratação com cantis ainda contendo água. O raciocínio é: vou guardar para depois. O problema é que a desidratação afeta seu cérebro, fazendo você tomar decisões estúpidas e desmaiar antes de conseguir beber o resto. A regra de sobrevivência é que se tem água e tem sede, beba. A regra é se manter o mais tempo possível lúcido.
Esfregar a pele quando se está com um princípio de congelamento é um erro terrível. Quando sua pele congela, formam-se cristais de gelo dentro das células. Se você esfregar as mãos ou os pés para tentar aquecer, você está basicamente usando esses cristais de gelo como lixa, destruindo os tecidos de dentro para fora e causando danos permanentes. O aquecimento deve ser feito com água morna ou calor corporal passivo, como colocar as mãos nas axilas. Construir um abrigo de telhado inclinado, o famoso lean-to, é a primeira coisa que ensinam, mas ele é péssimo para o frio. Esse tipo de abrigo protege do vento e da chuva, mas não retém calor nenhum. Se você precisa sobreviver a uma noite gelada, você precisa de um abrigo fechado e isolado com folhas secas, tipo um saco de dormir natural, e não apenas um telhado aberto dos lados. Se faltar água, beber urina é a solução final? Jamais! O ex-apresentador de TV pode ter feito isso, mas ele tinha uma equipe médica por perto. A urina é cheia de resíduos que seu corpo está tentando expulsar, principalmente sais. Beber urina vai sobrecarregar seus rins, que já estão sofrendo com a falta de água, e vai acelerar a desidratação, além de causar superaquecimento do corpo. Muitos filmes mostram pessoas rasgando a própria roupa para fazer bandagens em ferimentos abertos. Na realidade, roupas usadas, especialmente em situações de sobrevivência onde você está sujo e suado, estão cheias de bactérias. Colocar um pano sujo direto em uma ferida aberta aumenta drasticamente o risco de infecção e sepse. Às vezes, é melhor deixar sangrar um pouco para lavar a ferida, ou usar a parte mais limpa da roupa possível. Sabe aquela ideia de nadar em paralelo à praia se for pego em uma daquelas correntes de retorno? Aquelas que te puxam para o fundo? Isso é verdade, mas o mito é que você deve nadar com toda a força. O erro que mata é a exaustão. A corrente, ela não te puxa para baixo, ela te puxa para longe. O mito é tentar nadar contra ela de volta para a praia. Você vai cansar e se afogar. O segredo é flutuar, manter a calma e nadar lateralmente, sem gastar toda a energia. Você já ouviu aquela dica de que se um jacaré ou um crocodilo correr atrás de você, você deve correr em zigue-zague? Esqueça isso agora mesmo. Crocodilos e jacarés não são estúpidos e correm muito rápido em curtas distâncias. Correr em zigue-zagues só vai fazer você perder velocidade e tempo, além de permitir que o animal veja seus movimentos laterais. A melhor chance de sobrevivência é correr o mais rápido que puder e subir em um lugar mais alto, já que eles cansam rápido fora d'água. Está gostando desses mitos de sobrevivência que a gente está acostumado a ver em filmes e séries? Então, deixe o like e se inscreva no canal, porque agora eu vou falar daquela cena que é clássica em filmes de ação. O herói é atingido por uma flecha, uma faca ou um pedaço de ferro, e num ato de bravura, arranca o objeto do corpo para continuar lutando. Na vida real, fazer isso é pedir para morrer. O objeto encravado está agindo como um tampão, segurando o sangue dentro das veias e artérias. Se você puxar, o sangramento vai aumentar drasticamente, e você pode morrer de hemorragia em minutos. Deixe o objeto lá, imobilize-o e procure ajuda. Muita gente acha que a prioridade número 1 em uma situação de sobrevivência é encontrar comida. Você vê o sobrevivente caçando coelhos logo na primeira cena. Isso é um erro de prioridade. O corpo humano, mesmo magro, consegue sobreviver até 3 semanas sem comida, mas morre em 3 dias sem água. E em climas extremos, pode morrer em 3 horas sem abrigo. Gastar energia caçando no primeiro dia vai te deixar cansado e desidratado. Primeiro abrigo, depois água e só depois pense em comida. Dormir diretamente no chão é um erro fatal que parece inofensivo. Mesmo que você tenha uma barraca ou um saco de dormir, o chão frio vai sugar o calor do seu corpo por condução muito mais rápido do que o ar frio ao seu redor. Isso acontece mesmo em desertos durante a noite. A regra de ouro é criar uma cama elevada com folhas, galhos ou qualquer material isolante entre você e o solo. Lembre-se, uma camada de isolamento embaixo vale mais do que 2 por cima. Você já ouviu falar que se vier um tornado ou um furacão,
Você deve abrir as janelas da casa para equalizar a pressão e evitar que ela exploda. Isso é um mito antigo e perigoso. As casas não explodem pela pressão do ar, elas são destruídas pelo vento violento. Se você abrir as janelas, você está apenas convidando o vento para entrar, o que vai empurrar o telhado para cima e derrubar as paredes de dentro para fora. Mantenha tudo fechado e vá para o local mais seguro. Você pode beber sangue de animal para se hidratar e nutrir? Em filmes de náufragos, às vezes mostram eles bebendo sangue de tartarugas ou pássaros. Na realidade, beber sangue pode ser catastrófico. O sangue é salgado e rico em ferro, o que exige muita água do seu corpo para ser processado. Além disso, o gosto e a textura provavelmente vão fazer você vomitar, perdendo ainda mais líquidos preciosos. Sem contar o risco altíssimo de pegar patógenos e doenças do animal. Outro mito sobre hidratação é ferver a água. Todo mundo sabe que tem que ferver a água achada na natureza, mas muita gente acredita que precisa ferver por 10 ou 20 minutos. Isso é desperdício de combustível e água que evapora. Assim que a água atinge a fervura completa, aquelas bolhas grandes, a maioria absoluta das bactérias, vírus e protozoários morre instantaneamente. Em altitudes muito elevadas, recomenda-se ferver por mais tempo. Mas ao nível do mar, levantou fervura, está pronto, depois que esfriar, claro. E essa aqui é para quem gosta de pescar. Peixe de água doce cru, sashimi de rio, é seguro se estiver fresco? Não. Peixes de água doce são muito mais propensos a ter parasitas perigosos, como tênias e vermes, do que peixes de água salgada. O sushi que comemos no restaurante passa por um processo de congelamento industrial para matar esses parasitas, ou é de peixe oceânico. Comer aquele peixe que você acabou de pescar no lago sem cozinhar bem é um convite para ter vermes morando no seu intestino. Agora me diga aqui, você conhecia a verdade sobre esses mitos ou faria tudo errado se estivesse perdido na selva, no deserto ou em qualquer outro lugar? Me conte aqui nos comentários qual te surpreendeu mais. E se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreva no canal para você receber ainda mais vídeos de curiosidades. Aqui na tela final, como sempre, vou deixar mais vídeos curiosos como esse. Obrigado e até a próxima!